Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Esse aqui é o vídeo de giro de notícias, mais um aqui, você sabe, toda segunda-feira tem. E agora também novembro e dezembro, aí agora a gente entrando em dezembro tem vídeo todo dia. E hoje tem giro de notícias mesmo diante desse cenário no Campeonato Brasileiro de 2018, de toda essa dificuldade para o jogo da Sul-Americana nessa quarta-feira. Tem giro de notícias e a gente precisa já olhar um pouco também para 2019. Obviamente, você sempre sabe, loja do Raiz Tricolor, você quer ter uma camisa igual essa daqui que eu tenho, na descrição. E antes de mais nada, eu preciso avisar aqui, ó, hoje é segunda, na quarta-feira tem Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. Estarei com as camisas lá no jogo, então se você quer comprar a camisa do Raiz Tricolor, só me encontrando lá no Maracanã, eu tô com a camisa lá, você me compra já na hora. Vou estar com a maquininha de cartão também, você vai poder comprar no cartão, na última eu não levei, beleza? Então esse é o aviso de hoje. E a primeira notícia de hoje é sobre Léo Pelé, exatamente o lateral esquerdo do Fluminense, ainda pertence ao Fluminense, né? Tá emprestado ao Bahia, teve ali um ano muito destacado, Léo Pelé que tem 23 anos, teve um ano de 2018, assim, onde ele subiu de patamar realmente, né? No Fluminense. Muita gente até esse ano ficou, saudade de Léo Pelé, etc. Mas no Fluminense ano passado ele até foi bem, mas depois acabou perdendo a posição para Marlon, terminou ali a temporada não tão em alta, e agora nesse ano inteiro jogando pelo Bahia, ele jogou quase 60 jogos no ano, né? Um número muito elevado, considerando que o Bahia jogou 73, 74, se eu não me engano, ele jogou praticamente titular o ano inteiro, e isso porque ele tinha no banco, né? O Bahia tinha contratado também o lateral esquerdo chileno Mena, que tinha vindo contratado do Sport, é um lateral que já jogou Copa do Mundo, é um lateral com muita moral. O Léo Pelé chegou, o Léo, né, simplesmente, né, mas muito conhecido como Léo Pelé, ele chegou, virou titular e virou um dos comandantes do elenco. E aí qual que é a notícia? Léo Pelé, além do Bahia ter interesse em comprar os direitos dele, né, já que ele tá emprestado com aquele passe fixado, etc. Além do Bahia ter interesse também de ficar com o Léo para 2019, o São Paulo entrou na jogada e também quer a contratação do jogador. A gente precisa lembrar que o Fluminense tem 50% do direito de Léo Pelé, dos direitos, né, do passe, né, o xerife antigamente chamado. Então o Fluminense tem 50%, ou seja, numa proposta o Fluminense fica com metade. É importante destacar o que Léo falou sobre isso quando foi perguntado sobre o interesse do São Paulo, sobre o interesse do Bahia, sobre o futuro dele para 2019. Ele falou o seguinte, ó: eu nunca toquei muito nesse assunto de ficar no Bahia, de sair. Eu vivo intensamente o Bahia. Muitos falam, o Bahia tem interesse, o São Paulo tem interesse, mas eu sou um cara que não fico me iludindo. Gosto de focar onde estou, de honrar onde estou. Estou aqui até o último jogo. Se for para acontecer, vai acontecer. Essa foi a fala de Léo Pelé. E é importante a gente relembrar uma coisa, que ele ficou muito famoso também ali, não só pelo futebol, né, ser titular, ter botado o lateral esquerdo Mena no banco, etc. Mas um discurso que era algo que ele no Fluminense, ele sempre foi tido como um jogador muito quieto, muito retraído, etc. E no Bahia, no jogo da final, no jogo de volta, dentro do Barradão, da final do Campeonato Baiano, se liga no discurso que ele faz dentro do vestiário, antes do jogo, pouco antes do jogo. É uma parada que você não precisa nem ser torcedor do Bahia para poder realmente valorizar e até se emocionar com o discurso desse aí. Se liga só no discurso dele. Isso é no dia do jogo, minutos antes de entrar em campo para a final no Barradão, jogo de volta, que o Bahia até se sagrou campeão. Fala um negocinho aqui, fala pro Thiago. Eu falo pouco, mas eu falo quando eu sinto algo, falar. É hora de você mentalizar o que foi, como foi o sacrifício para chegar aqui. Campos ruins, time sendo criticado pra caramba. Você sai na rua e todo mundo falando, vamos lá, Léo, fala pro time, vamos jogar, não jogamos nada. E sabe, tua filha do lado, tua esposa do lado, e você tendo que olhar e falar, caramba, será que eu tô dando o meu melhor? E você cria dúvida na tua cabeça, será que eu não tô dando o meu melhor? Isso aqui não mexe comigo não, cara. Época de base já passou. Já joguei Fla-Flu, já jogou um monte de clássico, já jogou um monte. Mostrei que não vai passar de mim nenhuma. Bora! Sabe por quê, Zé? Pra mim, você foi o melhor, eu explico melhor que não Pra mim, você é um dos melhores que explico aqui no Brasil. Não tem ninguém que faz a parede igual você. A segunda notícia de hoje é sobre patrocínio Master. Aí você já pensou, patrocínio Master chegou. Não, na verdade é confusão com patrocínio Master. Você lembra, a Vale Express era a patrocinadora do Fluminense Master ali até agosto. Tinha um contrato meio controverso, né? Porque era um contrato onde começava pagando pouco e ia pagando
mas ao longo do tempo que ia passando de contrato. E em agosto, o Fluminense rescindiu esse contrato com a Vale Express, alegando que não pagava, a Vale não pagava ao Fluminense há 4 meses já, ou seja, desde maio. E aí, como pelo contrato poderia rescindir sem custos, após ficar inadimplente por 3 meses, o Fluminense optou por rescindir e ir brigar na justiça pelo resto do dinheiro. Tá brigando, entrou com uma ação na justiça pedindo 8 milhões, mais de 8 milhões, quase 9 milhões de reais da Vale Express. E a Vale Express, por outro lado, ela, pouco antes do Fluminense rescindir com ela ali, no final de julho, ela anunciou, tá aí até aparecendo a imagem agora, tinha sido comprada por investidores americanos e que agora vai, etc. Que aí agora, quando o Fluminense entra na justiça pedindo a reparação, né, pelos 9 milhões de reais, etc., a Vale Express anuncia que está em processo de falência. Enfim, é uma situação muito complicada porque tem muito assunto de bastidores que eu não tenho conhecimento, mas que péssimo negócio, né? A terceira notícia do vídeo de hoje é uma notícia que eu até gostei, eu tô gostando de passar essa notícia aqui. O Inter tem interesse em contratar o Wellington Silva, aquele atacante do Fluminense, que quando voltou como Wellington, né, porque o Fluminense já tinha um outro Wellington Silva, mas ele volta a ser o Wellington Silva agora, tem interesse em contratar o Wellington Silva e ficar com ele em definitivo. A gente precisa lembrar que o Wellington tá emprestado pro Internacional, o contrato de empréstimo termina no final desse ano. O Wellington não atuou tanto na temporada, mas a diretoria do Inter, a comissão técnica entende de que é um jogador que vale a pena investir. Vale a pena investir nele, mas ele precisa de um investimento para poder render mais. E aí, qual é o interesse do Internacional em pegar o Wellington Silva do Fluminense e o que ele vai dar em troca? O pensamento não é de investir financeiramente em um Wellington, o pensamento seria de dar alguns jogadores ao Fluminense ou até mesmo emprestar alguns por algum tempo e, segundo o portal Sport 24 Horas, né, que fez ali uma lista de jogadores que eu não sei exatamente se tem muita credibilidade, realmente não conheço o portal, mas de que o Inter teria oferecido 12 jogadores ao Fluminense para cumprir esse negócio, né? Não sei se seriam todos por empréstimo, se seriam alguns definitivos, mas enfim, são 12 jogadores, eu vou ler a lista aqui, a relação de jogadores que ele ofereceu. Vamos lá. Cláudio Vinck, lateral direito de 24 anos, Alemão, lateral direito também de 28 anos, Hernando, zagueiro de 30 anos, Léo Ortiz, também zagueiro, 22 anos, Eduardo Bauerman, acho que se fala assim, né, zagueiro de 22 anos, Andrigo, meia de 23 anos, Alisson Farias, meia de 22 anos, Gustavo Ferrares, meia de 22 anos, Mossoró, meia de 22 anos, Camilo, meia de 32 anos e Marcinho, atacante de 22 anos. Desses daí a gente pode destacar, pelo menos eu vou destacar dos que eu conheço mais, né? Primeiro, a trinca do esporte aí que jogou mais nesse ano, que é Andrigo, Cláudio Vinck e Hernando, dá uma olhadinha no card aqui, logo assim que acabar o vídeo vai aparecer esse vídeo aqui também no final, naquelas caixinhas, mas também vai aparecer aqui no card agora, na análise pré-jogo de Fluminense Sport, que teve aqui a participação do Fred Figueroa, que é um jornalista de Pernambuco, e que ele comentava, ele até falou mais ali nesse vídeo, sobre Cláudio Vinck na lateral direita, então vale a pena ir lá e dar uma olhada, ele até comenta um pouquinho sobre Hernando também, não sei se entrou na edição final, mas ele comenta também porque Hernando chegou a ser reserva do Sport, entrou zagueiro do Sub-20, enfim. Ele comenta um pouquinho da situação desses 3 jogadores. Já sobre outro que tá aqui na lista, que é Camilo, né? Óbvio que esse daí é um sonho antigo até do Fluminense, desde a época que ele começou a ficar encostado lá no Inter. O Fluminense já manifestou interesse numa negociação com o jogador, acabou nunca chegando à conclusão mesmo, acho que o Internacional continuava acreditando que Camilo ia voltar a render muito lá, não está rendendo e eu acho que pra mim, assim, que o Internacional não ouça isso aqui, mas pra mim se oferecesse só assim, ó, em definitivo, Camilo vai assinar aí mais 1 ano com vocês, vamos trocar aqui, ó, te dou o Wellington Silva, você me dá Camilo. Eu tava aceitando no momento, acho que com mais um jogador eu aceitava. E esse um jogador talvez fosse Marcinho, que é o único atacante da lista e que tá no Fortaleza, jogou boa parte da Série B no Fortaleza, fez 3 gols, é um atacante mais rápido, você tá vendo um dos gols aí de Marcinho no jogo contra o Coritiba, e é o único atacante da lista. Me parece um atacante legal, mas o que eu mais gostei temos 2 laterais direitos, 3 zagueiros, 4, 5 meias, sendo que alguns são volantes, né, alguns meias, e apenas um atacante. Se chega esses 12 jogadores, o Fluminense hoje o que ele menos precisa de atacante, né? Brian Cabezas, Kaique, que chegou agora, o Kaique antigo e etc. O Fluminense menos precisa de atacante. Então uma lista dessa comporia e ia fazer com que a composição do elenco ficasse mais equilibrada. Tudo bem que aqui tem 2 laterais direitos e nenhum lateral esquerdo.
Mas imaginando aqui, por mais que eu tenha falado de Léo Pelé agora há pouco, considerando que Léo Pelé vai ser vendido, a gente ainda tem o retorno do Mascarenhas, tem Marlon, tem Ayrton Lucas, tem mais laterais esquerdos do que laterais direitos no elenco, já que Gilberto também deve ir embora, não deve ser renovado o contrato. Ou seja, gostei, se viesse esses 12 jogadores por Wellington Silva, meu amigo, eu subia no alto do Cristo Redentor e aplaudia de pé o Internacional por essa negociação. Aplaudir de pé o Fluminense, na verdade, por essa negociação. E o Internacional, enfim, os jogadores estão... A maioria deles, se eu não me engano, acho que todos que eu pesquisei estão emprestados, ou seja, são jogadores que eles já não contam muito, vão ser interessantes pro Fluminense, né? O Inter, ele empresta pra acontecer igual aconteceu com o Anselmo no Sport. Ele emprestou, Anselmo despontou, ele vendeu por 10 milhões e deu 1,5 milhão pro Sport. Então foi interessante pra ele, que ele ganhou ali 9 milhões de reais praticamente numa negociação com um jogador que ele nem precisava ficar colocando pra jogar no elenco dele. E a última notícia é uma notícia de agora, aconteceu inclusive enquanto eu estava gravando o vídeo. É a notícia do Globoesporte.com de que tem 2 clubes interessados em Jadson. Um da Turquia, que é o Bursaspor, uma notícia do Felipe Siqueira no Globoesporte.com. Bursaspor, que deseja o Jadson por empréstimo, e o Seattle Sounders da MLS, né, nos Estados Unidos, que desejaria comprar o jogador. Eu acho do Seattle um pouco mais factível, porque eles já tiveram no Maracanã aqui, teve a notícia na época, e agora tá saindo também no Globo Esporte, tá nessa matéria, dizendo que eles estiveram no jogo entre Fluminense e Paraná, e que Jadson marcou 2 gols, ou seja, Jadson acertou exatamente o jogo que ele precisava fazer 2 gols na vida dele. E o Seattle é um time, um dos maiores até dos Estados Unidos, que vem tendo o maior rendimento. Então, assim, não tem valores ainda, eles não formalizaram uma proposta propriamente, mas seria um negócio interessante o Fluminense conseguir uma boa venda em Jadson, já que é um jogador que a relação com a torcida é meio riscada ali já e tal, tem um problema, mas já é um jogador que tem até um certo mercado ali, por mais que ele se esconda um pouco atrás do nome Jadson, que era do Corinthians. Mas, enfim, seria um bom negócio pro Fluminense e a notícia de última hora. Ele é o jogador que atuou praticamente o ano inteiro no Fluminense, né? Ele foi o jogador que mais atuou no Fluminense, ficou atrás só de Júlio César, que era goleiro. Então, enfim, seria interessante um negócio desse. Muito obrigado a todos, lembrando que amanhã tem papo de terça e quarta-feira, a cobertura especial sobre o Fluminense e Atlético Paranaense, jogo de volta da Sul-Americana, e você sabe, nós acreditamos. Valeu, até a próxima, saudações tricolores.